Viroses respiratórias, ou seja, gripes e resfriados. Como são os sintomas? Qual é a evolução natural de um quadro deste? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais, porque eu percebo que é muito comum a dúvida no consultório. Doutor, eu tive dor de garganta há 2 dias, mas agora meu nariz começou a entupir, começou a ter secreção e depois evoluiu para uma tosse. Esse é um quadro normal de uma virose respiratória ou eu devo me preocupar? Eu estou melhorando ou eu estou piorando? É isso que vamos conversar nesse vídeo. Eu sou Larissa Vilela, médica otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo para apoiar o nosso canal e que você também se inscreva conosco no canal. As viroses respiratórias, ou seja, gripes e resfriados, possuem um padrão de evolução de sintomas que é muito típico. E muitas vezes, por desconhecimento, os pacientes se preocupam muito com a evolução natural do quadro. Uma virose respiratória, ela pode durar de 2, 7 ou até 14 dias, contando todos os sintomas que esse quadro pode levar. Geralmente, como acontece? O primeiro sintoma que acontece é uma febre, um calafrio, que geralmente vem junto com uma dor de garganta. Esse quadro inicial dura 1, 2, 3 dias no máximo. Depois desse quadro, a garganta melhora, a febre tende a melhorar e depois os sintomas vão para o nariz, obstrução nasal e secreção. E depois desse quadro nasal é que vem a tosse. Uma tosse que é seca, mas que pode ter secreção com o evoluir do quadro. E esse quadro de tosse, ele pode durar até 14 dias, dependendo do caso. Toda essa evolução é uma evolução clássica dos vírus que causam inflamações na nossa via respiratória. E tanto os sintomas quanto o tempo de duração depende muito também do paciente, da imunidade, do repouso que o paciente faz no quadro, da alimentação, da hidratação, ou seja, esses sintomas não necessariamente vão ter toda essa evolução, vai depender do paciente. Mas esse é o quadro clássico, e muitas vezes os pacientes se preocupam muito, porque ficam preocupados com a evolução para uma tosse, e perguntam, nossa doutora, mas já tem 10 dias e eu continuo tossindo. E muitas vezes sim, esse quadro de tosse é o último a melhorar num quadro de uma virose respiratória. Mas lógico, apesar da evolução desses sintomas, a tendência é que o paciente vá se sentindo um pouquinho melhor a cada dia, apesar dos sintomas novos que possam surgir. Bom, tem um estudo clássico de 1967 que ele mostra claramente num gráfico a evolução dos sintomas numa infecção por rinovírus, ou seja, um vírus que ele é um dos grandes causadores de resfriados comuns. E aqui no gráfico, olha aqui comigo, aqui nesse gráfico, no dia 1, a gente percebe que o paciente já pode ter um pouquinho de febre, pode ter um pouquinho de dor de cabeça, obstrução nasal, tosse e secreção. Mas o que a gente percebe é a evolução dos sintomas. A secreção, ela tende a chegar a um nível máximo ali por volta do 3º dia. E a partir do 3º dia do quadro viral, pelo rinovírus, é que essa secreção nasal vai reduzindo. Aqui no gráfico está nessa linha de cor azul. E essa secreção ela vai reduzindo aos poucos, lentamente, dia após dia. Mas a gente percebe que essa secreção nasal pode durar ali até o 14º dia da doença. Seguindo a secreção, a gente tem aqui a obstrução nasal, também que chega a um pico ali por volta do 2º, 3º dia e que aí depois ela vai reduzindo lentamente. Mas ali depois de uma semana, no 9º dia, a gente ainda tem um pouquinho de obstrução nasal. A tosse, ela vai aumentando, chega a um pico ali por volta do 5º, 6º dia, ou seja, é um sintoma que ele chega ao máximo mais tardiamente, perto dos outros. Ele está aqui nessa linha verde no gráfico. E aí depois ele vai reduzindo lentamente e é o último sintoma a desaparecer completamente. A gente percebe aqui que com 15 dias de doença, ainda é possível ter tosse, num quadro de um resfriado comum. E que essa tosse
mas logicamente tem uma redução progressiva. A dor de cabeça, que é um outro sintoma também que pode acontecer nas viroses respiratórias, chega a um pico de incidência ali no segundo dia e aí depois cai, podendo ficar até por volta do oitavo, nono dia. E a febre, que ela começa ali principalmente primeiro para segundo dia e depois reduz progressivamente. Mas alguns quadros a gente pode ter febre ali até por volta do quarto, quinto, sexto dia, dependendo do caso. Essa descrição ela é bem interessante, né, para a gente chamar atenção para a questão da tosse e da secreção nasal, que pode persistir aí por mais de uma semana, chegando até algumas vezes a 14 dias, num quadro de uma virose respiratória. Esse quadro aqui do rinovírus, ele não tem muita característica de dar dor de garganta. É um caso específico de um vírus que fica mais na parte nasal. Mas os outros vírus, né, até por exemplo influenza, covid e outros vírus respiratórios que dão muitas viroses, né, eles dão esse quadro da dor de garganta, como eu comentei anteriormente. É uma coisa interessante a gente saber essa evolução. Uma vez que a gente entende o processo da doença, a gente consegue perceber melhor cada fase, consegue ter mais tranquilidade de saber que é um processo que vai acontecer, que é o nosso corpo quem combate o vírus e que usamos medicações para febre, para dor, para o nariz obstruído, para secreção e para tosse, se os sintomas estiverem muito intensos. Se os sintomas estiverem leves, a gente pode optar por observar em casa, aguardar a evolução, caprichar na alimentação, na ingesta de água, no repouso, no aumento da quantidade de horas de sono, porque essa é a receita básica para a gente conseguir melhorar de um quadro viral respiratório. E aí a pergunta que fica é, doutora, mas quando eu devo procurar um médico? A procura do médico deve ocorrer quando você sente que está piorando dos sintomas ali por volta do quinto dia. Geralmente os sintomas chegam ao máximo no quinto dia e depois tendem a melhorar. Se você chega no quinto dia e começa a perceber uma piora, ou até se você teve uma melhora inicial e depois piorou, também é sinal de alguma complicação, de uma potencial complicação do quadro. Ou até mesmo se os sintomas ao invés de estarem melhorando ali por volta do 10º dia, também começam a ficar persistentes e você não observa a melhora da tosse. Então, a tosse continua intensa, você não vê melhora e você vê o quadro se arrastando por mais de 10 dias. Todos esses sinais são indicativos de que é necessário procurar um médico, que pode ter um quadro de uma sinusite ou até mesmo de uma pneumonia. Resumindo, os sintomas podem acontecer até 14 dias, mas o esperado é que tenha uma melhora progressiva ali por volta do quinto dia. Era isso. Espero que eu tenha ajudado. Você tenha gostado do vídeo também. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.